Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. O Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante de Santa Catarina já recebeu milhares de pessoas este ano. A maioria do Haiti e da Venezuela. Homens e mulheres que deixaram o próprio país em busca de uma vida mais digna. Confira na reportagem da TV Assembleia de Santa Catarina. James é do Haiti, país caribenho onde as línguas oficiais são o crioulo e o francês. Morava na capital, Porto Príncipe, até 3 anos atrás, quando decidiu mudar de vida e de país. Aqui, Haiti, o país está muito bem, não tem serviço e o governador não está boa. Esse governador não está boa, é por isso que bastante de haitiano deixa Haiti vir no Brasil. Tem o mundo inteiro, é tudo buscando vida, porque lá tá muito duro, muito difícil para conseguir dinheiro. O destino final de James foi Florianópolis. Conseguiu emprego em uma vidraçaria no bairro Rio Tavares e com o salário consegue ajudar a família que ficou no Haiti. Muito boa, porque eu trabalho, tenho dinheiro para mandar para filho, para família. Minha mãe está velha, tem dinheiro para mandar, por isso eu ficar feliz. Com o documento provisório de identidade vencido, o haitiano procurou ajuda no Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante de Santa Catarina. Assim como ele, dezenas de imigrantes procuram um local diariamente em busca de ajuda para regularizar a documentação e conseguir emprego. O Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante funciona aqui no centro de Florianópolis, de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia e das 2 às 5h30 da tarde. Desde que ele foi inaugurado em fevereiro deste ano, mais de 2.300 pessoas de 28 nacionalidades diferentes já vieram até aqui procurar ajuda. No CRAI, os imigrantes são atendidos por uma equipe multidisciplinar, mantida através de um convênio entre o governo do estado e a Ação Social Arquidiocesana. São oferecidos desde atendimento psicológico até serviço social, onde é possível conseguir informações sobre benefícios oferecidos no Brasil e no estado. O contato com consulados e embaixadas e orientação para obtenção e regularização de documentos também estão entre os serviços oferecidos pelo Centro de Referência. O CRAI ele tem esse papel de ser uma porta de entrada, ter um espaço para poder orientar eles, né? Acho que até então o imigrante não sabia qual é o procedimento e tem taxas, por exemplo, tem prazos para poder entrar com um processo na Polícia Federal e tem multas, hoje tem multas de R$100 ao dia. Então, o imigrante que não está trabalhando e ainda tem uma multa que para pagar fica pesado. Então, o CRAI ele tem esse objetivo de ser um espaço para dar orientação para o que eles possam fazer e como é que eles possam dar seguimento nesses processos todos. Segundo Luciano, a elaboração de currículos e orientação profissional para o mercado de trabalho estão entre os serviços mais procurados pelos imigrantes. O CRAI ele tem uma pessoa que trabalha com a questão da integração, que aí tenta buscar o contato com essas empresas. Então a gente vem tentando dialogar com empresas. Aqui em Florianópolis, a capital do Mercosul, então também tem muitas empresas que buscam a questão do profissional que falam outras línguas, então o imigrante tem esse perfil. Então a gente vem conversando com empresas e empresas que vêm também fazendo a contratação desses imigrantes. O haitiano Jean Samuel é um dos imigrantes que conseguiu emprego na capital catarinense. Ele chegou em Florianópolis há 7 anos, completou a graduação e fez mestrado em Economia na Universidade Federal de Santa Catarina. Uma trajetória que nem sempre foi fácil. Com o tempo eu acabei gostando, mas no início não foi fácil porque você chegou numa cidade onde pela primeira vez você sentiu que você é negro, porque você estava num país 95 de negros e você chegou numa cidade, numa universidade onde você está numa sala, só você é negro numa sala. Então foi um choque no início e meu sonho era só estudar e voltar para o meu país para ajudar, mas com o tempo a gente acaba se integrando, fazendo amizades, namorando, noivando e acabando fazendo parte da cidade. Hoje, Jean Samuel trabalha com carteira assinada, como assistente administrativo no próprio Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante.
É um trabalho muito importante no CRAI, porque os haitianos e a maioria dos atendimentos aqui, quase 80% dos atendimentos é haitianos. E muitos não falam português e a gente consegue traduzir, que seja durante atendimento com psicólogo, assistente social ou com agente da proteção. Quando alguém não sabe se expressar bem, a gente ajuda na tradução. Faz muita diferença no nosso trabalho aqui no CRAI. A Assembleia Legislativa do Mato Grosso aprovou o projeto de lei que proíbe a queima de pneus sem a utilização de filtragem adequada. Saiba mais na reportagem da TV Assembleia do Mato Grosso. No Brasil, a estimativa é de que pelo menos 450 toneladas de pneus são descartadas todo ano. Jogados na natureza, eles demoram cerca de 600 anos para se decompor. É aí que entra a reciclagem. O ideal do pneu já utilizado, ou seja, pneu descartado, a melhor maneira de trabalhar com ele é artesanal. É você fazer todo tipo de trabalho artesanal e tem inúmeras alternativas. Eu poderia elencar para você, no primeiro momento, 50, 60 possibilidades, isso seja nas hortas, seja para fazer sandália, seja para você fazer cercado, para você fazer brinquedo de criança e assim sucessivamente. O mais importante dos pneus, para não agredir o meio ambiente, é utilizá-lo dessa forma. Esse casal fez da reciclagem de pneus uma fonte de renda. E a cada dia eles descobrem uma nova utilidade. Você não vai precisar queimar, você não vai precisar deixar ele jogado, você tem como fazer. E se as pessoas se preocupassem mais em não poluir, meu Deus, o mundo seria outro, né? Então, por que não reaproveitar? Aí eu fui pesquisar sobre esse pneu e achei a fossa, que foi a única coisa que eu achei para fazer com ele. Parece uma mágica. Você pegar uma água que vai contaminar, né? O lençol freático aí vai contaminar muitos e muitos litros de água e você vai fazer a limpeza nela, dentro da fossa mesmo, e não vai ter cheiro e não vai ter entupimento e vai sair uma água limpa. O problema é que só uma parte dos pneus chega nas mãos dos artesãos. Hoje, a maior parte dos pneus inservíveis, ou seja, aqueles que não têm mais condições de rodar, vão para a indústria de cimento. Nela é utilizada uma técnica chamada de coprocessamento, onde o mesmo forno que elimina o pneu produz o cimento. O pneu se torna, então, ao mesmo tempo combustível e matéria-prima. Acontece que, ao ser queimado, o pneu libera uma série de componentes químicos pesados e poluentes, que fazem mal tanto para o meio ambiente quanto para a saúde. Um pneu jogado no meio ambiente pode ser um reservatório para a criação do mosquito da dengue. Porém, um pneu queimado, ele vai gerar a produção de fumaça. Toda substância que é queimada gera a produção de fumaça. Dentro dessa fumaça nós podemos ter produção de vapores e partículas que vão ficar em suspensão naquele ambiente onde está existindo essa queima. Existe uma doença que é bastante comum, que ela é conhecida pela sigla, DPOC. Significa doença pulmonar obstrutiva crônica. Então é uma doença que ela é provocada pela inalação de fumaça ao longo dos anos. A maioria dos casos de DPOC são observados naqueles pacientes que fumaram ou que conviveram com fumantes ao longo da vida. Porém, existem pessoas que nunca fumaram, mas que ao longo da vida tiveram contato com fogão de lenha, tiveram contato com caldeira ou qualquer outro local onde tivesse queima de material, né? Então essa queima do material provoca a formação de fumaça e a inalação dessa fumaça ao longo do tempo pode produzir dano pulmonar, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como DPOC. Com o objetivo de amenizar os danos da queima, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que proíbe a queima de pneus sem a utilização de sistemas de filtragem eficazes.
Esses sistemas têm que retirar no mínimo 90% dos gases e demais resíduos poluentes liberados no processo de combustão. O objetivo é adequar a legislação estadual à federal. Mas apesar do filtro ser a solução encontrada para minimizar o impacto da queima nas indústrias, para esse professor ainda temos que avançar muito mais. Porque na queima do pneu ele vai emitir uma substância chamada dioxina. A dioxina, ela é literalmente o pior de todos os elementos tóxicos da natureza. É que ela não se dissemina na atmosfera. Não existe filtros o suficiente para segurá-la, para retê-la após a sua queima. É preciso que a sociedade, que a humanidade, que os cientistas, os pesquisadores ache caminhos cada vez melhores para que nós possamos diminuir esse impacto no meio ambiente. Os precatórios usados para pagar a dívida do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica devem ser revertidos para o pagamento dos salários dos professores. A comissão externa do Fundeb, da Câmara dos Deputados, debateu essa possibilidade. Veja como foi na reportagem da TV Câmara. O Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, é composto por recursos federais, estaduais e municipais. Um dinheiro que deve ser gasto apenas na manutenção e melhoria do sistema de ensino. Entre 1998 e 2006, quando ainda se chamava Fundef, o governo federal repassou menos recursos do que deveria a estados e municípios. O erro gerou uma dívida que chega a 90 bilhões de reais, que está sendo paga na forma de precatórios por decisão da Justiça. Só que isso gerou uma nova disputa. Professores estão lutando para que sejam garantidos os 60% destinados aos profissionais de ensino pelas leis do Fundef e Fundeb, a chamada subvinculação. Isso porque alguns órgãos entendem que, por não ser um recurso permanente, os precatórios não podem ser destinados ao pagamento de salários. Na comissão geral, realizada no plenário da Câmara, o deputado JHC leu nota técnica, em que um desses órgãos, o FNDE, Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, muda o entendimento sobre o assunto. Aqui, de forma clara, o FNDE, na sua nota técnica, diz que não há a proibição da subvinculação. Eu considero como uma vitória, porque, claro que nós queríamos a obrigação da subvinculação. Nós queríamos e desejaríamos isso, e foi isso que nós solicitamos. Mas para efeito político, para o que nós queremos, e aí como nós estamos mobilizados, nós vamos conseguir, com certeza, não tenho dúvidas, fazer o apelo necessário e a gestão política para que os gestores eles possam estar fazendo a subvinculação. Apesar de não tornar obrigatório o pagamento, profissionais de ensino e representantes da categoria também consideraram a nova posição do FNDE uma vitória. Essa nossa união com essa notícia e que está dito, como na música, na canção brasileira, é proibido proibir. É proibido dizer que esse recurso não pode pagar os professores. A discussão é muito simples. Se esses recursos tivessem entrado na época correta, nos cofres dos municípios, os professores teriam ou não direito, os trabalhadores teriam ou não direito a participar desses recursos. Até agora ninguém nos respondeu essa resposta com firmeza. O Senado participa pelo 8º ano consecutivo do Outubro Rosa, a campanha internacional sobre o câncer de mama. Durante todo o mês, foram desenvolvidas atividades para despertar a conscientização a respeito da importância do diagnóstico precoce e da prevenção à doença. Veja na reportagem da TV Senado. A iluminação rosa enfeita as cúpulas do Congresso Nacional, mas também chama a atenção para um grave problema, o câncer de mama. Somente neste ano vão surgir no Brasil mais de 59 mil casos, segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde.
E para mostrar a necessidade da prevenção e do diagnóstico precoce, o Senado Federal aderiu ao movimento Outubro Rosa. A conscientização, ela é peça-chave, a informação é peça-chave, porque o câncer de mama, ele não é o fim da vida se detectado no início. O trabalho de informação, de disseminação dessa conscientização é importante. Além da iluminação no Outubro Rosa, o Senado vai oferecer pela segunda vez mamografias para as servidoras terceirizadas. Este ano a parceria é com a Câmara dos Deputados. Nós vamos atender 160 pacientes, servidoras terceirizadas do Senado e 160 servidoras terceirizadas da Câmara dos Deputados. Então, o diferencial está nisso, né? A gente mais que dobrou a população que vai ter a oportunidade de realizar a mamografia, e aqui na população do Senado, mais 10 servidoras vão conseguir fazer em relação ao ano passado. Em 2017, 150 funcionárias fizeram o exame. Cerca de 30 deles detectaram nódulos suspeitos e as pacientes foram encaminhadas à rede pública de saúde do Distrito Federal para investigações complementares. Isso estimulou a Monique a fazer a mamografia oferecida pelo Senado desta vez. Não foi isso, Monique? Foi isso, sim. Inclusive, na minha coordenação ano passado, foram selecionadas as mulheres acima de 40 anos para fazer esse exame. E esse ano eu quero fazer pelo fato de quanto antes a gente descobrir qualquer nódulo, qualquer coisa de alguma importância, é mais fácil da gente seguir o tratamento e adquirir e conseguir a cura, né? Então é muito importante. A Maria Eliane lutou contra o câncer de mama há quase 16 anos. Fez cirurgia e quimioterapia. Ela conta que deve a vitória ao diagnóstico precoce. Acredito eu aí que estou dentro da faixa da cura, por ter descoberto e ter me cuidado precocemente assim que eu descobri a doença. É uma doença muito grave, mas que descoberta a tempo tenha. Quando a gente consegue diagnosticar um câncer de mama em estágio precoce, a chance de cura se aproxima a 95%. A doação de lenços para mulheres em tratamento contra o câncer também faz parte da campanha. Pontos de coleta estão espalhados pelo Senado e Câmara Federal. Qualquer cidadão pode participar. Vão ser doados para a Rede Feminina de Combate ao Câncer do Instituto Hospital de Base. Quem tiver em casa, nós temos inclusive o patrocínio de 2 lavanderias, que se nós doarmos, por exemplo, um lenço usado, essas lavanderias elas vão lavar esse lenço gratuitamente para entrega para essas mulheres. O Senado analisa algumas propostas que beneficiam mulheres vítimas desse tipo de câncer que precisaram fazer a mastectomia, ou seja, a retirada de uma ou das 2 mamas. Uma delas dá direito ao tratamento de drenagem linfática manual pelo Sistema Único de Saúde. Outra garante a cirurgia de reconstrução nos 2 seios, mesmo que a doença se manifeste apenas de um dos lados. E um terceiro projeto de lei cria o banco com recursos para a aquisição de próteses mamárias por mulheres atendidas pelo SUS. As 3 propostas são totalmente importantes. Eu acho que a mulher em si tem realmente esse direito legítimo. A mastectomia, por exemplo, ela precisa refazer realmente, até esteticamente ela se sente feliz, aumenta a autoestima, a drenagem também é importante. Todos esses projetos, eles devem merecer realmente a aprovação do Senado e do Congresso Nacional de maneira geral. O Jacintinho, popularmente conhecido como Jaça, é um bairro da periferia de Maceió. E este ano, o Jaça recebeu uma feira literária que promete consolidar ações culturais em toda a região. E a Flijaça envolveu toda a comunidade, em especial os estudantes. Veja como foi a primeira edição na reportagem da TV Assembleia de Alagoas. A primeira Flijaça, festa literária do bairro do Jacintinho, trouxe exposições artísticas, feira de livros, apresentações culturais e palestras aos moradores da região. De acordo com o curador do evento, Carlito Lima, o músico Luiz Gonzaga e a alagoana Ruth Quintela foram escolhidos como homenageados desta primeira edição.
O Luiz Gonzaga é um homem popular, mais popular que o Luiz Gonzaga, não pode. Então, a Ruth Quintela, ela foi uma alagoana que escreveu livros infantis, infanto-juvenis. Ela morreu há 4 anos atrás e achamos que era uma grande homenagem. A festa já foi realizada no bairro do Pontal da Barra e no Graciliano Ramos. Segundo o diretor de produção cultural da festa literária, outros bairros da capital devem receber o evento. Esse ano não sei se ainda dá tempo, mas Milton Bento já nos pediram para fazer lá também. O Pontal já vai ter a 2ª edição, então são vários bairros que nos pedem, vendo o sucesso que aconteceu lá no Graciliano Ramos e aqui também. Então a ideia é levar o máximo de feiras para os bairros aqui de Maceió. Meses antes da Flijaça, os alunos das escolas do bairro do Jacintinho tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre os homenageados e se prepararam para apresentar trabalhos durante a festa literária. É uma maneira de aprender de uma forma lúdica, não é? Então, de uma forma diferente. A criança sempre se estimula muito com a forma de estudar diferente. Então, pesquisando, dramatizando, contando história, cantando. Então, foi dessa forma que elas estudaram e é um estímulo, principalmente um estímulo para a leitura. O Emanuel, estudante do 8º ano da escola Pedro Teixeira, adorou ter participado da primeira Flijaça e aprendido mais sobre a vida de Luiz Gonzaga. Sabemos onde ele nasceu, essas coisas, tudo sobre a história dele. A gente achou que a história dele foi fácil, mas quando a gente assistiu o filme assim contando, foi muito difícil, foi muito complicado para ele. Foi muito bom. E da festa em si, o que é que você está achando? Está gostando? Estou gostando, estou adorando, conheci outras coisas aqui, sobre a escritora também, Ruth Quintela, né? Nós também apresentamos para outras escolas, escola que tem ensino médio, que eu ainda sou 8º ano, né? Aí a gente apresentou para pessoas maiores do que a gente, apresentamos para menores também, essas coisas assim. Está sendo divertido? Muito. Ficamos por aqui. Você pode rever este ou outro programa no site da TV Senado, senado.leg.br/TV ou em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!